Almoçar, porque o trabalho foi intenso, está uma preocupação ali sobre a hora do almoço. Em nome da Glória, em nome da Ana Carolina, em nome da Tereza Vendarmini, saudar todas as conselheiras e conselheiros. Em nome da ministra Luciana Santos, saudar todos os nossos ministros e ministras aqui junto conosco, que também estão acompanhando o diálogo desde manhã. Uma saudação especial na Esther Bemergui, uma saudação especial na Patrícia Aldi, que já foram secretárias executivas do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E, em nome delas, em nome do Paulo Pereira, saudar toda a equipe do Conselhão. Presidente, nós estamos terminando o ano, nesse segundo pleno do Conselho, um ano de muito trabalho dos conselheiros e conselheiras. Então, quero agradecer muito a dedicação, o tempo, são todos voluntários, empresários, trabalhadores, estudiosos, construtores de vários coletivos no país, empreendedores, ativistas de vários temas do nosso país. E eu quero agradecer muito porque se dedicaram nesse período e eu acho que junto conosco, junto com o Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, com toda a mobilização nacional, construíram esse ano, que a gente termina o ano superando as expectativas de muitos. O Brasil, depois de 7 anos, vai terminar esse ano com 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo que há 7 anos não acontecia nesse país. Crescimento econômico de 3%, inflação controlada e desemprego em queda com a taxa aí de 7,6%, menos de 8%. Algo que é básico para o desenvolvimento econômico, social e sustentável de qualquer país, mas que há 7 anos isso não acontecia. E eu quero agradecer muito a atuação de cada um e cada uma aqui, porque vocês acreditaram que era possível construir no final do ano essa superação de expectativas. A gente sabe que no começo do ano tem muito analista que ficou semeando o pessimismo. Semearam as metas de crescimento que a gente superou mais de 3 vezes. Semearam que esse país ia ter a sua inflação descontrolada. Semearam que a gente não ia conseguir recuperar uma taxa de emprego e aumentar cada vez mais, chegar no final do ano, como disse hoje o ministro Fernando Haddad, a quase 2 milhões de novos empregos pelo CAGED. Eu sempre digo que tem muita gente que leiloa o pessimismo e pode até ganhar dinheiro com isso, mas perde em credibilidade. E vocês que estão aqui, empresários, trabalhadores, ativistas, estudiosos, membros de movimentos sociais, movimentos populares, que não acreditaram no pessimismo e apostaram no diálogo para reconstruir o país, constroem junto conosco esse ano muito positivo. E eu quero agradecer a cada um e cada uma de vocês por conta disso. E esse conselho, presidente, também nos ajuda a aprovar vários temas no Congresso Nacional, com diálogo com o Congresso Nacional, que foram fundamentais para a gente reconstruir esse ambiente econômico no país. Quero agradecer aqui os conselheiros e conselheiras pelo debate que fizeram sobre a reforma tributária e a felicidade de a gente terminar o ano com a reforma tributária aprovada já nas 2 casas e a caminho da sua promulgação. Agradecer aos conselheiros e conselheiras pelo debate que fizeram sobre o arcabouço fiscal do país, sobre um conjunto de marcos regulatórios para vários temas e setores envolvidos aqui. Quero agradecer muito esse conselho porque nos ajudou no debate sobre a regulação do mercado de crédito de carbono. Foi nesse conselho que se dirimiu os contenciosos que tinham, junto com o Congresso Nacional, junto com a Comissão do Senado e agora está na Câmara. Quero agradecer muito esse conselho por ter nos apoiado a recriação de todos os programas sociais e ter pavimentado nesse espaço esse final de ano que só semeia otimismo para todos nós. Quero agradecer também, presidente, porque tem uma profunda diversidade nesse conselho. Pela primeira vez, a gente consegue ter conselheiros e conselheiras de todos os estados do Brasil, de todas as regiões do país, com crescimento expressivo de conselheiros e conselheiras de regiões que eram subrepresentadas nos outros episódios do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como a região nordeste do país, como a região amazônica brasileira. Um crescimento expressivo do número de mulheres, ainda não chegamos, queremos chegar a mais de 50%, tá certo? Mas chegamos lá
perto em torno de 43%, 44%, um crescimento muito expressivo de presença de mulheres negras, de homens negros, população indígena aqui entre nós. E temos aqui nesse pleno que lembrar de uma perda que nós tivemos de uma mulher batalhadora, a Malu, que não está mais entre nós. Infelizmente, perdemos a Malu nesse segundo semestre. Uma grande defensora dos direitos das mulheres. E eu quero prestar solidariedade aqui, presidente, à sua companheira Janja, que ontem sofreu mais um ataque absolutamente violento, criminoso, o como que a gente percebe ainda como é difícil a luta das mulheres de ocupar o espaço político e ter sua voz. Nós temos que interromper definitivamente esse clima de ódio. E o principal antídoto para conter o clima de ódio no país é o diálogo que é expressado aqui no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Onde a gente tem a diversidade, onde as pessoas se respeitam, onde representam interesses econômicos, sociais, culturais, regionais, absolutamente diversos, mas que estão aqui construindo, e o conjunto das contribuições que nós vamos apresentar ao presidente aqui, seja das câmaras temáticas, seja dos grupos de trabalho, é uma demonstração disso, que é possível sim construir consenso, é possível sim construir diálogo, é possível separar aquilo que nos diverge, mas aquilo que nos converge, aquilo que converge a gente poder apresentar e transformar em política pública o mais rápido possível, aquilo que possa ter divergência, tratar de forma respeitosa, e esse conselho tem sido uma experiência muito importante para nós. Uma outra perda que nós tivemos, presidente, essa mais recente ainda, nesse último mês, é do professor Enio Candotti, membro desse conselho, grande conselheiro, que estava se dedicando à Amazônia, tinha se mudado para a Amazônia brasileira. Eu faço questão, quero agradecer toda a nossa equipe técnica e o comitê gestor do Conselho, que reuniu, ao longo desses meses, todas as contribuições que o professor Enio Candotti mandou para esse Conselho. Então tem textos, participação dele nos grupos de trabalho, nas câmaras técnicas, tem até uma carta para o senhor, tem um compilado sobre a importância da Amazônia nesse momento, um orgulho ao mesmo tempo de como o senhor, o seu governo, tem conseguido reforçar ainda mais o papel da Amazônia brasileira e da Amazônia sul-americana. O professor Enio Candotti nos ajudou muito na Cúpula da Amazônia, contribuindo para a instalação do grupo de trabalho da Cúpula da Amazônia. Não está mais entre nós, mas as contribuições dele a esse conselho certamente vão influenciar e interagir cada vez mais com as políticas públicas que estão sendo produzidas nesse espaço, nesse conselho. Hoje, nós estamos terminando o ano, esse momento do pleno, pelo menos para os conselheiros e conselheiras, para a equipe ainda não, para a equipe ainda até o dia 31 de dezembro, tem muito trabalho para sistematizar, mas hoje, presidente, vai ser apresentado para o senhor o produto desse trabalho. Muitas vezes a imprensa que está aqui, vários colegas de governo, se bem que os colegas de governo participam dos vários momentos, às vezes imaginam que o Conselho só se reúne 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, que é o momento do pleno. Mas do primeiro pleno ao segundo pleno foram mais de 140 reuniões das câmaras técnicas. A gente dividiu o Conselho em câmaras técnicas. Quero agradecer os ministros e ministras, os presidentes de bancos, de empresas que estão aqui, que participaram ativamente das câmaras técnicas. Os conselheiros vão apresentar aqui de forma muito resumida, presidente, 3 minutos cada um por conta do tempo, o resumo do trabalho dessas câmaras técnicas, das resoluções propostas por essas câmaras técnicas, e também nós tivemos 6 grupos de trabalho que vão poder apresentar aqui o produto com propostas muito concretas para o nosso governo. Grupo de trabalho de terras degradadas, de recuperação de terras degradadas, grupo de trabalho da primeira infância, grupo de trabalho da Amazônia, grupo de trabalho da Amazônia, grupo de trabalho da economia do futuro, que vão apresentar aqui para o senhor detalhadamente cada uma das propostas e que a gente assume um compromisso. Eu quero agradecer aqui ao ministro Márcio França, presidente, porque hoje de manhã ele já deu um exemplo da atuação do ministro que ouve o Conselho. O ministro Márcio França assumiu a sua missão nesse ministério tão importante que puxa para o centro do debate do país o tema do empreendedorismo.
ele participou, assim que assumiu, 2, 3 semanas depois, ele participou da reunião do grupo de trabalho de crédito, foi feito com o senhor, onde os conselheiros apresentaram propostas concretas para a gente baratear o crédito no país e ampliar o acesso ao crédito. E hoje de manhã ele já fez quase que uma resposta, um diálogo, né, Márcio, dizendo do que o Ministério já está fazendo, propostas para que a gente possa avançar. E o nosso compromisso, os conselheiros e conselheiras sabem disso, os ministros que estão aqui também sabem, é pegar cada um dos materiais que vão ser entregues aqui, né, tem relatórios que vão ser entregues à apresentação, e a gente se reunir mais uma vez com os ministérios que já participaram desse diálogo, e a gente, num próximo momento do grupo de trabalho da Câmara Técnica, poder dar um retorno em relação a isso. E dizer, presidente, que o senhor usava uma frase no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do primeiro e segundo mandato. A Esther, que está aqui, a Patrícia Aldi, a professora Tânia Bacelar, vários dos conselheiros que estão aqui, que participavam, lembram da história de regar a jabuticabeira. O senhor falava que tinha ganho ali um pé de jabuticaba, né? E a importância de regar, cultivar, a forma que você regar, cuidar, conversar com esse pé, dar a dedicação para ele, fazer a jabuticabeira florescer ainda mais, trazer os frutos e dar o retorno. Então, quero agradecer ao senhor, presidente, por regar esse conselho, regar o diálogo no país. É a sua presença aqui, a diretriz que o senhor dá para todos os ministros e ministras para estarem presentes sempre nos momentos do Conselho, na interação com o Conselho. É o fato do senhor, eu sei que o senhor vai pegar esse material aí, começar a cobrar da gente, de cada um dos ministros e ministras, o que está sendo resolvido, o que não está sendo resolvido, que propostas estão avançando, está sempre presente. Quando os conselheiros estão nos estados, nas suas atividades, o senhor está sempre recebê-los de forma muito acolhedora. É isso que faz com que essa sociedade, esses vários membros da sociedade brasileira, acreditem que o diálogo é possível nesse país. Então, eu quero agradecer muito a cada um e cada um de vocês, terem feito o nosso ano melhor. Acho que todo mundo cresceu aqui no espaço do Conselho e termos ajudado o presidente Lula e o governo e o Brasil a terminarmos bem esse ano, mas, sobretudo, ter muita esperança que a gente pode melhorar ainda mais nos próximos anos, consolidar esse novo ciclo histórico de crescimento, desenvolvimento econômico, social e sustentável que nós estamos retomando no nosso país. Muito obrigado, conselheiros e conselheiras. Agora a gente vai passar para cada um fazer a apresentação aqui dos grupos de trabalho. Muito obrigado, pessoal. Agora, para o uso da palavra, a conselheira Ana Carolina Lima, do Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ilustríssimos senhores ministros e senhoras ministras, prezadas e prezados conselheiros, boa tarde. Estou integrante do Comitê Gestor e peço licença aos meus pares do comitê para representá-los e representá-las nesta breve mensagem. Nós, integrantes do Conselhão, orientados pelo decreto número 11.454 de março de 2023, temos como atribuição o assessoramento imediato à Presidência da República, com o objetivo de auxiliar na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social sustentável, além de analisar e articular propostas com setores da sociedade. Como se vê, o Conselho é um corpo político dinâmico, especialmente dialógico, e, portanto, é importante que este decreto seja revisitado sempre que possível para não nos distanciarmos das nossas competências neste espaço. No Comitê Gestor, estamos com a tarefa temporária de promover uma interlocução mais frequente e direta das conselheiras e dos conselheiros com a Presidência da República. Porém, estamos subindo degrau por degrau, com a responsabilidade de contribuir com alternativas eficazes para a melhoria da vida do nosso povo. No entanto, devemos lembrar que o Conselhão está em reconstrução.
E, por isso, foi oportuno o tempo interno, tanto para as demandas serem realinhadas, quanto para a própria reestruturação do Conselho, de modo a disponibilizar as ferramentas necessárias à realização do trabalho voluntário, coletivo, de maneira qualificada, capaz de provocar os positivos impactos esperados por uma população tão carente democráticas, vez que nos últimos anos acumulamos grande déficit democrático. Em tal cenário, nós, conselheiras e conselheiros, estamos vivendo desafios entre os diversos setores que aqui estão representados, alargando o alcance das trocas de saberes e contribuições. Representamos a diversidade de um país de dimensão continental, com desigualdades também continentais, de cultura efetivamente autoritária. E tudo isso faz a nossa tarefa tão complexa. Queremos, sim, que todas as perspectivas das demandas sociais que trazemos conosco sejam observadas e cuidadas. E isso requer renovado esforço coletivo na construção da unidade tecida pelas. E nesse desafiador, a Secretaria de Relações Institucionais, que tem à frente o querido ministro-chefe, Alexandre Padilha, que junto com também querido Paulo Pereira, chefe da Secretaria Executiva, está empenhado em cumprir o seu papel, que, entre outros, é o de desenvolver métodos e com o objetivo de apoiar as atividades do Conselhão. É importante estarmos atentas e atentos para os cronogramas e metodologias de participação. Vimos acumulado experiência, capacidade de autocrítica e assim vamos aprimorar a nossa entrega, de modo a atingir a excelência de nossas potencialidades à altura da responsabilidade e compromissos assumidos quando a soberania popular República Federativa do Brasil. O lema do governo federal, Brasil, União e Reconstrução, espelha o nosso desafio aqui no Conselho. Neste primeiro ano, com essa nova composição, construímos a nossa relação com o governo federal e, ao mesmo tempo, entre nós. As comissões temáticas e grupos de trabalho têm realizado, em curto espaço de tempo, refletindo as pautas prioritárias do nosso país. E nessa organização temos a saudável provocação de cumprir o plano de trabalho. É ele que expressa a consolidação das vozes de amplos setores da sociedade, enviando à Presidência da República nossas indicações normativas, propostas, políticas e sugestões de procedimento que deem conteúdo participativo, transparente, ativo que este Conselhão representa. Encerro esta mensagem trazendo Beto Guedes em canção tão própria para o nosso momento, O Sal da Terra. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora para merecer o que vem depois. Vamos juntas fortalecer o Conselhão, vamos juntos, conselheiros, fortalecer o Conselhão. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra a conselheira Tereza Vendramini, do Grupo de Trabalho de Áreas Degradadas. Opa! Senhor Presidente da República, nosso presidente Lula, e eu vou saudar todos os ministros aqui, em nome do meu ministro Fávaro, porque eu sou produtora rural, então tem que saudar ele aqui, né? Gente, o nosso grupo de trabalho é área degradada, que é um tema que está aqui, todos os ministérios estão trabalhando com isso, e nós tivemos um trabalho em 2 focos, a recuperação produtiva e a ecológica. E aí, antes de começar a falar, que é rapidinho, eu quero agradecer aqui a professora Raimunda, quero agradecer o Paulo. Sinceramente, a Ellen, sabe, aprendi muito com vocês, não é verdade? Verdade mesmo.
E aqui dentro do nosso grupo de trabalho, a gente teve várias rodadas de escuta. A gente ouviu muito governo, a gente ouviu academia, organizações sociais, as empresas, mas eu não posso deixar de falar como boa produtora rural na nossa Embrapa, né? Que está aqui, ó. Silvia está aqui, a nossa presidente da Embrapa. A primeira mulher em 50 anos também, falar para as meninas que estão aqui. E o nosso grupo de trabalho, como já foi falado aqui pelo ministro, teve a participação de pessoas de perfis diferentes. De novo, um aprendizado pessoal, diversidade é o que a gente viveu aqui. Bom, a área ecológica, né, restauração ecológica, ficou ao cargo do meu amigo André Vilas Boas. E agora eu vou ler um pedacinho do que o André escreveu, que eu acho que tem que dar um crédito para ele. São as áreas de preservação permanente que constam no Código Florestal. Eu sei bem o que é, a nossa APP. Protege os nossos rios e nascentes, os nossos lençóis freáticos e mananciais, asseguram a recarga dos nossos aquíferos. A restauração está no centro dos debates internacionais de clima e biodiversidade. Quem chegou da COP sabe muito bem disso daí. O Brasil assumiu compromissos ambiciosos de restauração, 12 milhões de hectares até 2030. VT de restauração, que esteve ao cargo do André Vilas Boas, Restauração Ecológica, entregou um texto com contribuições detalhadas sobre gargalos e proposta para alavancar o tema. E aí, terminando o que o André fala aqui, que eu gosto demais, quero ver se eu lembro de falar no final, floresta é sinônimo de água, água é vida, eu tenho certeza disso também. A minha parte, a parte dos meus amigos que estiveram comigo, como produtora rural que eu sou, foi a recuperação produtiva. E o que um produtor rural pensa direto? O foco é geração de renda, é isso que a gente pensa. Agregação de renda para o produtor e o fortalecimento da agricultura no país. E a gente andou um pouco nesse tema aí. Aumentar a produtividade, para quem, gente? No Brasil, o presidente Lula sabe muito bem, de 5 milhões e 100 mil produtores rurais, 4.680 são pequenos produtores rurais. O presidente sempre fala disso daí. E aí, para quem que nós queremos gerar cada vez mais renda? Para quem que nós queremos cada vez mais agregar renda? Para esses produtores rurais, para esses pequenos que estão aí nesse Brasilzão, como eu gosto de falar. Reduzir desmatamento? Lógico. Todos nós, isso aí é óbvio. Mitigar as emissões de gás estufa, com certeza. E o nosso grupo de recuperação produtiva trouxe para a mesa, porque é tudo muito rápido, né? O ministro Padilha falou, foram 4 meses, muita gente para falar, todo mundo falando. Conclua o seu discurso, já viu. Olha, a gente trouxe para a mesa vários consórcios, agricultura sem parar. E a gente teve ajuda, eu tive ajuda do Bastistella, do BH, falando o quê? De biocombustíveis renováveis, por exemplo, Macaúba, novos arranjos produtivos com culturas bioenergéticas, energia limpa, que é o que a gente está falando. E o meu amigo Paulo da Cargill falou o quê? De cacau. A gente poderia falar de tanta outra coisa, trouxe o cacau como ferramenta de transformação econômica, social e ambiental. E, ó, gente, já que parando aqui, a gente sabe, eu saudei o ministro Fávaro, que o governo está fazendo vários esforços em áreas degradadas. Nosso presidente da República tem falado muito nisso. Agora mesmo, o senhor acabou de assinar o decreto 11.815, agora 5/2, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuárias e Florestas Sustentáveis. Não tenha dúvida, estou falando do ministro Fávaro, o financiamento que ele anda atrás de financiamento no mundo inteiro, para quê? Para a gente fazer isso daí. Conclua seu discurso. Gente, para que tudo isso surta efeito, né, o que eu quero falar aqui de conclusão para isso? Alavancar o conhecimento do produtor rural, educação, assistência técnica e extensão rural, porque não é só o produtor grande e pequeno ou médio, todos nós, eu não tenho dúvida que a gente precisa de cada vez mais educação no campo. É isso aí, obrigado.
Senhoras e senhores, agora a conselheira Priscila Cruz, do Grupo de Trabalho da Primeira Infância. Fala a coisa mais importante agora. Obrigada. Bom, boa tarde, todas. Que alegria estar aqui com todos vocês, aqui na presença do excelentíssimo senhor presidente Lula da Silva, em nome de quem eu cumprimento preciosos 3 minutos. Quero também agradecer o trabalho de tantos conselheiros que apoiaram o GT da Primeira Infância. Então, a Neca, a Cláudia, o Pedro Ivo, Chalita, a Marlova, a Lígia Moreiras, muita gente, em especial os parceiros institucionais, o Todos pela Educação e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que estão redigindo o relatório final. Mas vamos lá, presidente, está aqui, eu não vou aqui dizer quem é mais importante do que outros temas, mas se a gente não cuidar das nossas crianças, eu acho que chegou o momento da gente ter uma grande política nacional integrada para a primeira infância. Porque todo mundo que está aqui porque tem uma missão para melhorar o país. Todo mundo que está aqui tem essa missão. E esse governo, presidente, ele representa não só uma missão, mas um conjunto de valores e de crenças. E uma delas é que a gente precisa cuidar de quem mais precisa. A gente precisa cuidar da nossa gente. E cuidar da nossa gente começa lá com os pequenininhos, começa com a criança que está no ventre da mãe, começa com a criança que acabou de nascer, começa com as crianças de 0 a 6 anos. Tem algo que a gente ouve muito, né, que é essa desigualdade enorme que a gente vive no Brasil. Acontece que a desigualdade começa no berço. E a gente precisa mudar isso. E a grande notícia, presidente, é que dá para mudar. E por que dá para mudar? Dá para mudar porque o próprio governo federal, a gente mapeou esse grupo maravilhoso que fez uma série de reuniões, evento em Recife, a gente fez imersões, a gente entrou por esse país para escutar as pessoas. E até antes de falar sobre as boas experiências, eu queria falar sobre isso porque a ministra Simone Tebet falou de manhã que no PPA participativo, na hora de escutar o povo, de escutar mesmo, o que aparece como a primeira política integrada que a população brasileira quer? Primeira infância. O povo é sabido, o povo sabe o que quer e sabe que é isso que vai fazer com Acontece que a gente tem no governo federal mais de 50 programas que tocam na primeira infância, então dá para fazer. E a gente tem nos estados e nos municípios, né, prefeito? A gente tem aqui o Edinho, que vai fazer um trabalho maravilhoso em Araraquara, a gente tem em Recife, a gente tem em Boa Vista, a gente tem em Londrina, a gente tem muitos municípios e também estados que fazem trabalhos maravilhosos para a primeira infância. O que a gente precisa fazer agora é fazer para todas e fazer mais para aquelas crianças que mais precisam. Em 2 grandes pilares, que eu acho que isso é importante para marcar aqui a proposta que eu vou trazer para esse conselhão e para a apreciação de vocês. Um é o pilar da proteção. Criança não pode sofrer violência de nenhuma ordem, criança não pode passar fome. E 2, o pilar do desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento cognitivo que essa criança precisa ter para poder aprender, para poder aproveitar todo o potencial que ela tem. Toda criança nasce com muito potencial. É a vida que faz com que esse potencial se reduza. Então, o que a gente propõe nesse GT, e a gente trabalhou e ouviu, a gente entrou por esse país para entender o que dá certo, a gente propõe 3 grandes políticas integradas num sistema único para a primeira infância. Um cadastro único de todas as crianças de 0 a 6 anos, unindo as políticas de saúde, educação, combate ao racismo, é um CAD único para a primeira infância.
O segundo grande pilar é entrar lá no município, porque é lá que a criança está, com equipamentos públicos que a gente viu coisas incríveis por esse país. A Casa da Criança e do Adolescente, que é uma política do Ceará, o CRIAR, que é uma política de Recife, que são equipamentos públicos que reúnem num único lugar todos os serviços que a criança precisa ter para poder se desenvolver. Por que a criança rica vai para o teatro, vai para o cinema, tem contação de histórias, faz balé, faz judô, faz um monte de coisa, e a criança pobre não tem? Dá para fazer, e a gente já tem esses exemplos no Brasil. A mesma coisa, proteger a integridade física dessas crianças, que a gente já tem no país, esses equipamentos públicos. O que a gente precisa agora é fazer com que isso chegue para todas e para aquelas que mais precisam. E, por fim, algo que é a cereja do bolo, que é aquilo que vai colocar na palma da mão da mãe essa política para a primeira infância, que é o aplicativo da infância. Lá a mãe vai ter, que nem tem outros grandes aplicativos que facilitam a vida da população brasileira, que é isso que a gente precisa. A mãe brasileira, ela pega 2 horas, 3 horas de condução, ela precisa trabalhar muito, muitas vezes ela está sozinha cuidando daquelas crianças. A gente precisa facilitar a vida dessa mãe e dessa família. Nesse aplicativo, reunir todos os serviços da creche, da contação de histórias, da vacinação, dos marcadores de desenvolvimento da criança, para que a mãe possa ter ali na palma da mão dela todos esses serviços de forma clara e organizada, para ela poder acessar tudo isso. E, com isso, a gente consegue ter esse sistema unificado e integrado para a primeira infância. O que a gente precisa de verdade é acabar com essa desigualdade de berço. É isso que a gente mais precisa. Sempre começando com as crianças que menos têm, que acumulam mais vulnerabilidades, são elas que a gente não pode ser um Estado que é um pai ausente. Ela já tem esse pai ausente. A gente tem que ser uma mãe, um pai e uma família que cuida dessas crianças. Muito obrigada. Senhoras e senhores, conselheiros e conselheiras, se relembra o tempo de 3 minutos para cada fala. Neste momento, fará uso da palavra o conselheiro Erasmo Batistella, do Grupo de Trabalho da Transição Energética. Sempre é ruim ser chamado a atenção antes de falar, mas vamos manter os 3 minutos, né, presidente? Em seu nome, presidente, de forma muito respeitosa, quero saudar todos os ministros, as ministras, o governo federal, e quero dizer que esse grupo de transição energética, e não posso falar de transição energética sem saudar o nosso ministro Alexandre Silveira, que vem fazendo um grande trabalho na área do Ministério de Minas e Energia. Quero dizer que este grupo, presidente, é composto por 40 conselheiros, nós fizemos 20 reuniões ao longo desses últimos meses, então quero agradecer aqui a honra, em nome de alguns conselheiros, Marcos Guerra, a Elbia, o David da FUP, nosso presidente da Embraer, o Francisco, o Marcelo Araújo, enfim, obrigado por vocês me dar a honra de estar aqui representando vocês nesse tema tão importante para o Brasil. E não posso deixar de agradecer aqui a liderança do ministro Alexandre, do Paulo, da professora Raimunda, do Guilherme, que hoje está cometido da Covid e não está aqui conosco, que nos ajudou muito durante essas 20 reuniões a construir esse material que a gente entrega hoje para o senhor, presidente. E temos a expectativa de, no futuro, ter uma reunião com o senhor com mais tempo, mais de 3 minutos, para passar mais informações desse tema tão importante. Mas alguns dados muito rápidos, né? O Brasil, quando comparado com os países do G20, que o senhor vai liderar o G20 agora, quando comparado, o Brasil tem 20% só, o setor energético é responsável por
poluir somente 20% das emissões do Brasil, enquanto os demais países do G20 são 75%. Então, no Brasil é 1/5 e nos demais países são 3/4. Isso mostra que o Brasil tem uma matriz energética muito limpa e que nós temos alguns grandes patrimônios aqui no Brasil, e esse foi o diagnóstico do nosso trabalho. Primeiro é o setor elétrico, com 87%, 88% da matriz da produção elétrica oriunda de fontes renováveis. O segundo, presidente, são os biocombustíveis. O nosso biodiesel, o nosso etanol, o nosso RenovaBio. Esses 3 grandes patrimônios que nós temos precisam ser fortalecidos, porque às vezes são mal interpretados, principalmente o RenovaBio, que é um grande patrimônio, e ele conversa com ações práticas que o governo está fazendo. Quando a gente fez a análise entre oportunidade e custo de transição energética, para cada 10 oportunidades no Brasil, nós achamos um custo. E nós temos muitas oportunidades. Nós temos as oportunidades de, por exemplo, presidente, transformar 40% da matéria-prima para biocombustíveis do mundo está aqui no Brasil, produzido de grandes produtores, ministro Fávaro, produzido de pequenos produtores, ministro Paulo, e nós temos a condição de, através dessa matéria-prima, reindustrializar o nosso país. Então, aqui tem uma grande oportunidade. E por que é importante manter o biodiesel, o etanol, o RenovaBio? Porque são a base para os novos biocombustíveis que estão chegando. É o SAF, o bioquerosene para aviação, é o diesel verde, a Embraer já está com os aviões, utilizando o SAF, e essa é uma grande oportunidade. E o que nós precisamos, presidente? Nós precisamos algumas ações internas e outras externas. Quais são as internas? Elas estão encaminhadas. É a aprovação do combustível do futuro, é a aprovação do marco legal do hidrogênio, das eólicas offshore, do mercado de carbono, da mobilidade sustentável. Isso vai trazer previsibilidade e segurança jurídica. Com isso, nós vamos ter o quê? Mais investimento, geração de emprego e geração de renda. Agora tem uma parte que é geopolítica, e isso o senhor é o nosso professor, que é a relação com outros países. E nós precisamos aproveitar muito a sua liderança no G20, a liderança do ministro Alexandre no G20 de energia, para criar acordos, como foi criado com Singapura, com quem quer fazer negócio conosco. Se a União Europeia não quer o nosso produto, se a União Europeia acha que a nossa matéria-prima é isso ou aquilo, vamos fazer com o Oriente Médio, vamos fazer com a Ásia, para nós ter tratados econômicos para nós, além de sermos uma potência na produção e uso de energias renováveis aqui, sermos uma potência na exportação de energia renovável, biocombustível, hidrogênio e todo. E termino com uma frase do senhor mesmo: nós só podemos perder se for para nós mesmos, e isso não vai acontecer, porque nós vamos fazer a diferença e vamos transformar esse país no maior e grande produtor de energia renovável do mundo. Muito obrigado. Neste momento, a conselheira Esther Bemergue, do Grupo de Trabalho da Amazônia. Presidente Lula, meu querido ministro Alexandre Padilha, um amazônida como nós, não é, Raimunda? E eu quero agradecer em seu nome, em nome do Paulo, a todo o apoio que nós tivemos aqui no Conselho para desenvolver os nossos trabalhos. O nosso Grupo Amazônia priorizou 3 questões que são fundamentais do nosso território. O território da Amazônia é formado por populações tradicionais, indígenas, assentados e extrativistas. Então foi aí o nosso foco. E os temas foram ensino superior e tecnológico, infraestrutura e cadeias da sociobiodiversidade. Para articular o planejamento das políticas públicas para esses territórios, nós estamos propondo um PAC dos povos da floresta.
Esse PAC seria um programa interministerial integrado por investimentos e outros instrumentos públicos e privados que garantam cidadania e conservação da floresta. O professor Enio Candotti foi o grande coordenador e ele falaria hoje para o senhor, então eu vou repetir o roteiro que ele nos deixou aqui. O professor coordenou esse eixo e dizia que havia uma contribuição inestimável sua para a Amazônia, que era a infraestrutura educacional, que foi uma diretriz dada desde o seu primeiro governo. Essa infraestrutura educacional, ela espalhou conhecimento na Amazônia. São 166 municípios com universidades e 334 campings. E essa infraestrutura, ela entrega para a Amazônia anualmente 10 bilhões de reais em salários, manutenção de universidades, pesquisas e ensino. Eles internalizam, porém o professor considera o seguinte, essa é a primeira etapa, o senhor fez uma primeira etapa de investimento extremamente valiosa, nós precisamos da segunda etapa. A segunda etapa é fixar os egressos dessas universidades na Amazônia. Eles não estão tendo oportunidades nesses municípios, eles saem desses municípios, vão para as capitais da Amazônia ou vão para outras regiões. Nós precisamos fixá-los para que esse desenvolvimento que o senhor pensou que viria do conhecimento desses jovens não saia da região, não saia dos municípios. E para isso nós estamos propondo um programa que o nosso ministro Padilha conhece muito bem, que é o Mais Médicos, um programa similar ao Mais Médicos, que traga para esses municípios mais agrônomos, mais ecólogos, mais sociólogos, mais engenheiros. O programa Mais Médicos é o programa mais exitoso em termos de fixação de profissionais na Amazônia. Não tem nenhum outro tão exitoso quanto esse. Então, nós estamos pedindo mais médicos para a Amazônia. Para implementar também a política para esses jovens, nós consideramos que nós precisamos também de infraestrutura. Nós precisamos de infraestrutura e nós precisamos de alternativas econômicas. Mesmo que a gente tenha bolsas para esses jovens, eles não vão ficar se não tiverem infraestrutura e se não tiverem alternativas. Nesse sentido, o conselheiro Virgílio Viana, ele fez uma proposta onde ele diagnostica que o acesso é muito precário ainda à energia em comunidades isoladas. Nós temos cerca de 1 milhão de pessoas que não têm ainda acesso à energia no meio rural. Além disso, na região estão os piores índices de saneamento. E o que nós queremos transmitir é que energia, água e conectividade são essenciais para levar educação, saúde e renda para esses territórios de uso coletivo. O conselheiro André Vilas Boas coordenou uma proposta que valoriza a sociobiodiversidade como produto do modo de vida dos povos da floresta, que produzem serviços essenciais como água, chuva, biodiversidade, entre outros, mantendo a floresta em pé. Essa proposta valoriza a multipolaridade das vozes que constituem o conhecimento dos saberes tradicionais. Para a preservação da sociobiodiversidade da Amazônia, que corre hoje graves riscos, presidente, os conselheiros assinalam a importância da proteção, da gestão participativa e da demarcação dos territórios dos povos e comunidades tradicionais. As propostas apresentadas estão articuladas em uma base comum. O desenvolvimento da Amazônia já pode beber na fonte de uma ciência e uma tecnologia própria, graças às suas diretrizes, sedimentada nas instituições de ensino e pesquisa regionais e nos jovens profissionais que foram formados por elas. Precisamos apenas dos meios para mobilizá-los. Essa é a principal mensagem que deixamos em homenagem ao eterno mestre de todos nós amazônidas, o professor Enio Candotti, que nos deixou neste desejo de intelectual, competência técnica e compromisso com o Brasil. Muito obrigada. Ô, Cláudio, vai embora que eu quero comentar com você.
Neste momento, o conselheiro Pedro Wontiolski, do Grupo de Trabalho da Economia do Futuro. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Grupo de Trabalho Economia do Futuro, constituído por 30 conselheiros e coordenado pelo professor Glauco Arbix e por mim, formulou uma proposta orientada para resultados rápidos e capaz de gerar impactos transformadores na economia do país. Foram raras as iniciativas que o Brasil fez de combinar política industrial com tecnologia de ponta, geração de emprego e sustentabilidade. A nossa proposta caminha nesta direção. A ciência brasileira poucas vezes se transforma em produto, em serviço, em emprego, em renda. Nossa proposta prevê o lançamento de um conjunto de polos tecnológicos de alto impacto, capazes de agrupar nossa inteligência e de mobilizar empresas, universidades e centros de pesquisa para a resolução de problemas urgentes de interesse nacional, a exemplo dos combustíveis alternativos, das vacinas de RNA mensageiro, da prevenção do clima, dos desastres climáticos e da Amazônia. Os temas de cada polo serão definidos pelo governo federal e, por meio de editais públicos, serão constituídos com base em uma instituição obrigatoriamente a partir de articulações entre empresas e universidades, com verba compartilhada e voltada para resolver problemas complexos em até 4 anos. Esses temas estão em sintonia com os eixos da política industrial e das missões definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E os polos serão definidos e coordenados por um conselho de 8 membros, 4 ministros e 4 representantes da sociedade civil, os ministros sendo MIDIC, que seria o presidente do Conselho, Fazenda, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Articulação Política. Esse tipo exigirá estabilidade de financiamento, esforço de pesquisa, cooperação internacional e muita mobilização de nossas competências. O primeiro polo já tem um embrião em andamento, que poderá ser o de hidrogênio de baixo carbono, com base na Universidade de São Paulo. Um segundo poderia ser o RNA mensageiro, já em negociação com a Fiocruz e com o Butantan. Um terceiro de clima, organizado pelo INPA do Rio de Janeiro, e um quarto da Amazônia, organizado pela Universidade Federal da Amazônia. O polo de hidrogênio de baixo carbono e combustíveis alternativas com base no etanol pode criar novas indústrias no Brasil e mudar positivamente os vetores da logística e da mobilidade. E isto com emprego e renda a partir da associação da indústria e agricultura com a tecnologia e inovação. Agradeço a participação ativa do ministro Alexandre Padilha. Informo que apresentamos essa proposta aos ministros Geraldo Alckmin e Luciana Santos. Ambos a receberam com interesse e entusiasmo. Muito obrigado. Delicinha. Cheguei, Era perfeito, fosse uma sorrir. Caiu o pix, papai. Agora, fará o uso da palavra a conselheira Ana Fortes, da Comissão Temática de Desigualdades.
Bom, vou baixar o microfone. Não conta ainda o tempo, não. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vou cortar o cerimonial para ir mais rápido e cumprir os 3 minutos, porque eu sei que todo mundo está bem corrido. Eu quero começar destacando o trabalho duro e focado de todos da comissão a quem represento aqui, a Comissão de Combate à Desigualdade. As mais de 12 reuniões, mais de 80 participantes, mais de 12 lideranças. Agradecer os debates e também o apoio fundamental do Paulinho, nosso professor, do ministro Padilha e de todo o time, que foram essenciais para o nosso trabalho. Em nome de 3 conselheiras, eu cumprimento a comissão inteira. São elas a Alciele Santos, a Rosângela Hilário e a Mônica Veloso. Em nome das 3, eu cumprimento toda a comissão. E como nós falamos sobre combate à desigualdade, eu queria trazer um pouco para a realidade para vocês. Eu sou Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas. Eu estou bem nervosa e emocionada. Sou filha do seu Josino e da Dona Maria, a 8ª de 10 filhos. Criada na periferia de Diadema, uma das cidades mais violentas do Brasil. Desigualdade é uma palavra que eu senti na pele, não só de ouvir falar. Assim como o senhor, presidente Lula, eu também venho de extrema pobreza, de extrema situação de desigualdade. Numa época em que não existiam programas sociais, numa época onde não existiam apoios como o que nós temos hoje. Eu fico pensando quantas pessoas ficaram para trás por conta de não termos esse apoio. A desigualdade mata a gente e mata sonhos todos os dias, eu acompanho isso todos os dias. O nosso país é o 8º país mais desigual do planeta, e a desigualdade afeta principalmente mulheres e pessoas negras, que são a maioria da nossa população. Nós somos 52% de mulheres, somos mães dos outros 48%, somos 56% de pessoas negras. Afeta milhões de pessoas. Viver em um país mais inclusivo passa em não deixar a maioria da população para trás. Diante desse cenário, a Comissão de Combate à Desigualdade pensou no seguinte trabalho, que nós já estamos executando, obviamente não vou falar todo aqui. A estratégia, nossos eixos de atuação, a Estratégia Nacional de Combate à Desigualdade, olhando para a governança, o combate forte ao racismo, a inclusão produtiva e geração de renda como combate à desigualdade, inclusive no mercado de trabalho. Como ações e recomendações da nossa comissão, letramento racial para mudança cultural, estruturação de uma estratégia nacional de combate à desigualdade, inclusive com a criação de instâncias governamentais e articulação de políticas públicas que são absolutamente necessárias. Avanço de estratégias para a promoção ativa de inclusão e diversidade no governo federal. O governo federal começa dando exemplo, sendo um governo mais diverso e mais inclusivo. Nós precisamos trabalhar a inclusão produtiva através do empreendedorismo e empregabilidade, focando em mulheres e pessoas negras. Assim nós vamos mudar o jogo. Nós precisamos ajudar com recursos financeiros e apoio para desenvolvimento, mas não é só acesso a crédito, é recurso financeiro, inclusive a título de doação, para poder conseguir desenvolver os negócios. Nós sabemos, na comissão, que são muitas as frentes e trabalharemos em outras em 2024 para ampliar essas prioridades. Sabemos que temos saúde, moradia, educação, acesso a creche, entre tantas outras pautas. Mas combater desigualdade exige vontade, exige urgência e não se resolve com heroísmos individuais. Combater desigualdade é preciso consciência e mobilização de todos, Estado, sociedade civil e cada um de nós como cidadãos e cidadãs. Parte. Não existe empresa lucrativa com uma sociedade doente. Não existe democracia se nós deixamos a maioria da população para trás. Nós só estaremos bem aqui no nosso país quando todas as pessoas estiverem bem. Em nome da comissão, eu convido, emocionada aqui, todos vocês a se juntarem a nós nessa jornada pelo fim da desigualdade. Vamos juntos, todos.
Neste momento, a conselheira Martinha Dutra, da Comissão Temática de Direitos e Democracia, que fará uso da palavra. Aí a gente põe. Está com o microfone. Tá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todes. Muita emoção, gente. Eu quero cumprimentá-lo, excelentíssimo presidente Lula. Não vou chorar, não. Caríssimo ministro Padilha, queridas companheiras do Conselho, do Comitê Gestor do Conselho. Sabe, gente, não é todo dia que uma mulher cega, filha de pai e mãe desescolarizados, pobres, nascida no distrito rural de Londrina, interior do Paraná, chega aqui, assim com o Paulinho de braço dado, parecendo um casamento, né? Bonito noivo, né, gente? Bem escolhido. Então, não é todo dia. E isso, presidente Lula, só está acontecendo porque a gente tem um governo popular que se dispõe a reconstruir o nosso país com a participação de toda a gente brasileira, sem qualquer tipo de discriminação. Então, gente, nós precisamos agradecer esse momento em que prestamos as primeiras devolutivas ao nosso líder. E aí eu quero usar o meu recurso de acessibilidade, que é a minha leitora de voz, minha companheira de luta, para poder usar melhor o tempo e não levar um puxão de orelha do ministro. Então, gente, eu quero começar em nome de toda a nossa Comissão de Direitos e Democracia. Eu quero agradecer demais. Primeiro, a equipe da Secretaria Executiva, fantástica, fabulosa. Não vou elogiar muito, senão os outros ministérios levam essas pessoas, viu, Padilha? Fica quieta. Mas o ministro, olha, compôs a equipe de modo meticuloso. Então, agradecer a todas e todos. Muito bem, quero agradecer também as equipes dos ministérios, né, da Justiça e da Segurança Pública, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, assim como também da SECOM, porque tiveram toda a disponibilidade em atender o nosso chamado e foram bastante decisivos para nos subsidiar, para que nós pudéssemos entregar esse trabalho aqui hoje, né? Então, isso é super importante, porque nós, dessa Comissão de Direitos e Democracia, nós também queremos enaltecer a retomada de importantes políticas de cidadania e de inclusão por esses ministérios, sabe, presidente? Notadamente, quero lembrar aqui o PRONASSE, o Viver Sem Limite, né? Além de deixarmos aqui também o reconhecimento pelo esforço deste governo em enfrentar a desinformação, artefato tão útil aos detratores da democracia. Aqui, nós queremos propor 10 recomendações que dizem respeito a 3 eixos e respectivos subtemas. Então, um deles diz respeito ao sistema de justiça e de segurança pública, e esse subtema estudou a segurança pública e a cidadania. O eixo 2, que é a defesa da democracia, com os subtemas combate aos movimentos extremistas e fundamentalistas, como também o combate permanente à desinformação. E o eixo 3,
cidadania e efetividade de direitos. Não há democracia se não houver efetividade de direitos. Esse foi o princípio que nós pactuamos na nossa comissão. E nós podemos estudar o direito das pessoas com deficiência e também propormos, junto com a Lilian, o projeto Direito à Memória, destinado à valorização das culturas subalternizadas no nosso país. Então, para o bom andamento, de todas as políticas públicas que já foram lançadas por este governo e também daquelas que ainda estão em elaboração, nós queremos recomendar fortemente a concepção interministerial, intersetorial dessas ações, cuja implementação, o monitoramento e a avaliação seja um processo conduzido pela Casa Civil, presidente. Isso para dar celeridade à execução e também evitar a sobreposição de trabalho e de recursos. Tais ações, no nosso entendimento, também devem ter o caráter universal, sem deixar de contemplar as especificidades de cada segmento social. Nós também queremos chamar a atenção às interseccionalidades. Então, meninas, nós precisamos lembrar, em toda e qualquer ação desse conselhão, das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, da população negra, da população indígena, das pessoas com deficiência, porque se não for assim, não serão ações para todas as pessoas. Nós examinamos também, presidente, as metas e os objetivos do PPA da União, trabalho duro. E por isso, nós recomendamos que sejam ambiciosos, porque nós concluímos que estão insuficientes, precisam ser compatíveis com as políticas públicas já anunciadas até aqui e também com aquelas que nós estamos aqui planejando, E, por fim, nós julgamos muito necessário considerar as desigualdades regionais no estabelecimento de cada meta e no desenvolvimento de cada ação. Isso porque nós precisamos superar as desigualdades historicamente produzidas e ainda reproduzidas. Queremos também realizar um monitoramento lá no município, para verificar a eficácia dessas ações, porque nós tememos que elas se diluam, que elas se percam e não cheguem na vida real das pessoas. Nós também orientamos que os objetivos sejam definidos especificamente, que facilitem a avaliação desses programas, dessas ações. E, muito importante, queremos um painel eletrônico, uma vitrine para mostrar, para publicizar a implementação dessas políticas estratégicas para o nosso país nas suas diferentes etapas de desenvolvimento. Isso para favorecer o controle social da população e, principalmente, valorizar o esforço de todo esse governo e da sociedade civil que aqui se encontra. Nós queremos também prever e prover recursos orçamentários para efetivar as ações estratégicas em defesa da democracia e na concreção dos direitos, com prioridade sempre aos segmentos minorizados nesse país. E agora, para fechar, gente, tudo que nós falamos aqui hoje, de manhã e agora, tem passado pela educação, formação de agentes transformadores, formação de novas culturas, etc. Então, por isso eu quero concluir, presidente Lula, lembrando de Paulo Freire, em nome de quem, nosso eterno educador, a nossa comissão quer render homenagem a todos os educadores e educadoras do Brasil, os populares, os da educação formal, todos eles, de todos os níveis e modalidades de ensino, porque
esse segmento também tem sido um segmento perseguido por movimentos extremistas. Então, dizia o Paulo Freire, lá no seu livrinho Pedagogia da Autonomia, que eu tanto adoro, ele dizia assim, ó, o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que nós podemos ou não concedermos uns aos outros. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever de todos nós, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a serem enfrentados. Muitíssimo obrigada. Vou pegar seu celular, segura no meu braço aqui. Aqui, pode olhar aqui. Aqui na frente. Agora fará uso da palavra o conselheiro José Carlos Martins, da Comissão Temática do Meio Ambiente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ministro Padilha. Boa tarde a todos os ministras, ministros aqui presentes, as minhas colegas, meus colegas de conselhão, imprensa, a todos que estão aqui hoje, equipes de governo. Presidente, primeiro eu começo lhe parabenizando por ter acrescentado o S da sustentabilidade ao CDS antigo. Ou seja, só por isso que nós estamos aqui trazendo um tema de tamanho. A honra de estar aqui representando essa comissão, de um assunto que cada vez nos apaixona mais, não sei se o senhor é assim, mas para mim cada dia a gente se apaixona mais. E queria lhe dizer o seguinte, primeiro que a gente procurou não ser igual a muitos grupos que já surgiram aqui, então por isso que a gente traz propostas que não foram copiadas ou similares ao que já foi apresentado. Presidente, nós entendemos que o nosso momento hoje é de oportunidade. O que para alguns seja um fardo, para nós é a grande oportunidade. E a nossa COP30, que será em Belém, no coração da Amazônia, é o nosso grande palco. É o momento onde que nós poderemos mostrar ao mundo o que nós temos feito e que poderemos fazer até lá. Então, acho que este é um ponto fundamental. Segundo, minhas netas, que nesse instante estão me assistindo, esperam do avô delas, que deixem algo para elas, que tenham a ver exatamente com o legado de entregar um mundo melhor para elas do que nós recebemos. Presidente, as nossas propostas são bem objetivas para cumprirmos o tempo. A primeira é um turismo sustentável. É um turismo sustentável onde que nós possamos gerar, a partir de uma venda melhor das nossas características naturais, de tudo que nós temos aqui, nós podermos sim gerarmos renda, gerarmos emprego e transformarmos isso inclusive em imagem para o nosso país, que tanta gente que vive nesses lugares tão lindos poderão ter um complemento de renda. Então, primeiro é um turismo sustentável, que a nossa proposta é que se converse com o ministro Sabino, e a gente cria um programa quanto a isso. Eu queria agradecer a Janine Pires, que é uma das conselheiras nossas,
este eixo. O segundo ponto, presidente, é o CAR. CAR é um cadastro de áreas rurais. Esse cadastro, ele é muito importante que a gente transforme, crie transparência em tudo aquilo que está sendo feito na área rural e na área urbana, inclusive. E a nossa proposta, presidente, é que se crie um índice similar ao que nós temos no IDEB, onde que transferências para os vários estados possam estar ranqueadas através de um índice que meça o cadastro, o licenciamento e a própria fiscalização. A partir disso, a gente pode transferir recursos para eles. Um terceiro ponto, presidente, é ligado a um selo para a construção sustentável, principalmente na parte do PAC. Pense o senhor o quanto seria importante um cidadão entrar num prédio público, sejam saúde, educação ou qualquer uma dessas coisas, nós tenhamos alguém que olhe para aquele lugar e veja que lá dentro tem sustentabilidade. Ministro Alexandre, com eficiência energética, a gente tem que mudar a matriz, mas também temos que economizar energia. Tá? Então vamos dizer, o senhor imagine, presidente, uma escola onde que uma criança chegue e tenha lá dentro uma torneira com baixo consumo de energia, de água, o aquecimento solar ou a energia solar lá para aquilo ali, com cheiro natureza que ela está sentindo ali dentro. Então, presidente, outro fato é que a gente crie um selo de construção sustentável. Um outro é justamente a COP30. A COP30 nós trazemos uma sugestão aqui, presidente, que é no sentido de fazermos os alojamentos, o lugar onde as pessoas vão ficar, que a gente faça de madeira, com a qualidade igual a qualquer país do mundo, sem perder absolutamente nada. Nós lá nesse local estaremos fazendo alojamento, na sequência nós estaremos transformando isso em habitação do interesse social. Já colocamos a ideia ao ministro Jader, ele gostou da ideia, nós vamos um projeto completo. Então, criando alojamento que se transforme no futuro em habitação de interesse social em madeira, tecnologia que não perde para nada no mundo. E por último, presidente, que saneamento seja investimento em sustentabilidade. Não é possível que a gente tenha todo o rito de uma obra normal, de licenciamento, de aprovações e tudo isso, para uma obra que vamos dizer, na pior das hipóteses, ela melhora o que a gente tem ali. Então, presidente, são essas as nossas propostas. E lhe agradecer também o grupo nosso da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, na pessoa do Paulinho, tá? Na pessoa da Priscila, na pessoa do Guto, que eu esqueci de citar aqui, e também na pessoa do Giovanni Salomão, que fez toda a parte que nos teve junto conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, a conselheira de Tecnologia. Socorro. Essa sou eu. Boa tarde a todos e a todas. Eu prometo que eu vou cumprir os 3 minutos, tá? Regulamentares, prometo. Então, eu saúdo o excelentíssimo senhor presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, os senhores ministros e presentes, conselheiras e conselheiros, meus colegas. Eu gostaria também aqui de aproveitar para agradecer a honra de estar aqui, podendo passar o que o grupo fez, o trabalho do grupo, aí no nome dos conselheiros Laércio, Rosilda, Gaspareto, Atílio, Nayana, Jaqueline, Vitor, dos quais eu saúdo a todos que participaram do grupo. Muito obrigada por estarmos juntos nessa jornada maravilhosa aí, que é a tecnologia, né? Bom, senhor presidente, estamos certos de que o Brasil desempenha um papel crucial como protagonista de tecnologias que podem, por sua vez, impulsionar o seu desenvolvimento econômico e social. Nosso grupo trabalha educação e capacitação, ambiente de negócios, fomento à inovação e infraestrutura. Existem hoje muitas ações positivas voltadas para o desenvolvimento tecnológico e inclusão digital no Brasil, mas estão pulverizadas nos diversos órgãos governamentais. A gente percebe que tem muita coisa boa, mas a gente não consegue convergir para entregar um único projeto.
Analisamos as experiências de vários países bem-sucedidos nessa área e chegamos como proposta principal de nossa comissão a criação de uma estrutura organizacional sem custos adicionais, isso é muito importante, juntando o que a gente já tem e utilizando isso para que essa estrutura funcione, que pode ser uma secretaria especial ou uma agência não regulatória para o desenvolvimento e uso de tecnologias digitais, cujo objetivo a convergência de projetos e ações já existentes, propondo uma visão integrada de Estado e tendo como resultado ganhos de eficiência interna e fazendo com que a transformação digital possa acelerar a inclusão social, principalmente dos mais vulneráveis. Isso a gente busca sempre, porque hoje nós temos um sistema no governo que é muito eficiente, mas nem toda a população sabe utilizar, e é importante a gente se preocupar com isso, principalmente a parte de letramento digital. Caberá a este novo órgão Brasil Digital 2030+, que propõe que a sociedade civil, incluindo a iniciativa privada, possa complementar as ações e projetos governamentais existentes e já em andamento, de forma a induzir e acelerar esse movimento. Começamos a refletir e contemplar nesse plano propostas de longo, médio e curto prazo, como, por exemplo, ações de letramento digital para o projeto de educação, uma inclusão dessas ações de infraestrutura como o projeto Conexão Cidadã, para possibilitar o uso da tecnologia, ações de melhoria do ambiente de negócio, pesquisa e desenvolvimento, além de projetos buscando maior segurança institucional e jurídica ao ambiente de negócio. Por fim, gostaríamos de convidá-lo, na sequência, para que conheça os detalhes da proposta, reforçando mais uma vez que esse trabalho é de um time que compõe com estudos, análises, trabalhando com afinco para fazer do Brasil um protagonista no desenvolvimento e uso de novas tecnologias. Esteja certo e conte com toda a nossa energia para que o uso de tecnologia possa ser um habilitador do crescimento do país, da inclusão social e da diminuição das desigualdades sociais. Contamos com todo mundo, porque tecnologia a todas as áreas. Portanto, estamos juntos e contamos com vocês para todos isso. E agradecer aí especialmente ao ministro Padilha, ao Paulinho e ao seu time todo maravilhoso, que tem nos ajudado muito e tem trabalhado bastante com afinco e compromisso. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Cumpri o prazo. Agora, fará o uso da palavra o conselheiro Sérgio Zimmermann, da Comissão Temática de Assuntos Econômicos. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, ministro. Todos, boa tarde a todas. Quero começar agradecendo mais de 100 conselheiros que fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos, aos 11 colegas que são coordenadores. Dizer 15 reuniões de trabalho com apoio excepcional da Tatiana Vasconcelos como coordenadora e do secretário Paulo Pereira, que viabilizou todo o nosso trabalho. Presidente, o grupo conseguiu trazer propostas sobre reforma tributária, combate à sonegação, educação financeira, conformidade técnica e fiscal e o tema do cross-border. E aqui, nesse especial, presidente, eu quero lhe dizer que eu prestei atenção na primeira reunião, quando o senhor pediu para que os recados fossem os mais sinceros possíveis, que se a gente precisasse ser duro
a gente fosse. E é isso que eu farei. Porque aqui a gente tem um recado importante para ser dado e eu me sinto bastante à vontade porque esse tema foi unanimidade dentro do ambiente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu vou dividir o tema do cross-border, que é esse comércio de países de fora vendendo para consumidores brasileiros, vou dividi-lo em 3 aspectos. A falta de isonomia de impostos, a questão da falta de conformidade técnica e, finalmente, a questão da comunicação institucional. Começando pela questão de falta de isonomia, presidente. Em média, os varejistas brasileiros pagam 100% de impostos quando vendem para os seus consumidores. E nós estamos dando benefício para que plataformas estrangeiras vendam produtos aqui pagando apenas 17% de ICMS se a compra for abaixo de $50. Imaginar que $50 é pouco, mas eu quero lhe dizer que isso representou uma renúncia fiscal para o governo no ano de 2022 de 40 bilhões de reais. Estabilidade fiscal, renunciar a 40 bilhões em favor de estrangeiros não parece fazer sentido, até porque a gente não pode ter indignação seletiva de imaginar que o pobre não pode pagar imposto só quando é de alguém que está vendendo de fora, porque o pobre já paga imposto quando compra de um varejista nacional. Então, se é para ter isenção, que se conceda a isenção para os varejistas nacionais. O segundo pilar, a falta de conformidade técnica, esse ainda é mais importante do que o primeiro, presidente. Porque se o primeiro mata empregos, se o primeiro faz que empresas morram, nesse segundo pessoas podem morrer. E existe uma situação de absoluta aberração nesse sentido, que aqui pode se vender absolutamente de tudo, sem nenhum controle das agências reguladoras. Não tem controle de vigilância sanitária, não tem controle do Inmetro, não tem controle de absolutamente nenhum órgão. E isso está fazendo com que todos nós estejamos correndo riscos. Por exemplo, uma criança, presidente, pode comprar um brinquedinho de uma plataforma asiática, se engasgar com a rodinha, morrer, e aí vai domingo à noite para o Fantástico, vira aquela comoção nacional, na semana seguinte o Congresso se reúne, e aí faz uma lei às pressas, se homenageia a criança. Eu acho que a gente tem que colocar o cadeado na porta antes que arrombe. A gente tem que fazer as coisas antes que o desastre aconteça. E nós estamos dando sopa para o azar, permitindo que essas plataformas vendam qualquer coisa dentro do país, sem nenhum tipo de controle. Finalmente, presidente, eu quero dizer que os países, eles se dividem entre os países que protegem a sua indústria, o seu varejo, com barreiras protecionistas, aqueles outros mais liberais que tratam exatamente da mesma forma quem está do lado de fora ou quem está do lado de dentro, e o terceiro grupo, que só tem no Brasil, que não tem precedente na história mundial e nem na atualidade, um país que está dando um tratamento a quem está do lado de fora, em detrimento de quem gera empregos e gera investimentos no Brasil. Então eu concluo aqui, presidente. Eu sei que nós sabemos o quanto o senhor tem carinho pelo povo brasileiro, o carinho que o senhor tem pelo Brasil, e eu peço, em nome de todos, que o senhor não permita mais que empregos sejam destruídos por causa dessa política. A previsão são mais de 500 no comércio, que o senhor não permita mais que centenas de lojas, que o
senhor não permita mais que nós, consumidores, estejamos expostos a tantos riscos de comprar esses produtos sem absolutamente nenhum controle. Muito obrigado pela sua atenção. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tinha dito ao companheiro Padilha que eu não ia fazer uso da palavra porque eu estou com a voz muito rouca. E também porque eu estava sentado de frente. Eu percebi que pelo adiantado da hora, muita gente teve que levantar e ir embora. Isso, quando a gente está no sindicato, é um horror. Você convoca uma assembleia e antes de você votar as coisas principais, tanta gente precisa falar que quando você vai votar as coisas principais, não está quase ninguém que estava no começo da assembleia. Aí a gente aprendeu, Padilha, que o principal é você dar atenção. Eu sei que eu não cumpri o horário hoje, sei que você estava aguardando aqui há muito tempo. Mas eu queria toda a lição que eu aprendi hoje aqui. Vocês perceberam que não é difícil governar um país. Não é difícil governar uma cidade ou um estado. Basta que a gente tenha a capacidade de ouvir as pessoas e aprender com as pessoas. Eu estava imaginando todas as pessoas fazendo a apresentação dos grupos de trabalho. Eu imaginava uma mãe indo no médico e descobrindo que vai ter um filho. E é maravilhoso porque o filho está aqui em todas essas coisas que vocês fizeram. Agora, o ano que vem, a gente já descobriu que tem a criança, a gente vai ter que fazer ela andar. A gente vai ter que ensinar ela a andar. Ela vai aprender a comer e ela tem que crescer. Então, qual é a próxima discussão que nós temos que fazer, Padilha? Nós precisamos fazer um estudo de viabilidade econômica de quanto será o investimento, veja que eu não estou falando da palavra custo, nem gasto, de quanto será o investimento para a gente colocar essas coisas maravilhosas que vocês detectaram que é preciso fazer para o Brasil dar certo. Quanto vai custar a gente fazer esse investimento? Porque aí é que entra a decisão política. Se a gente vai dizer, como historicamente se disse nesse país, é muito caro, eu não vou fazer. E a gente não pergunta quanto custa não fazer as coisas na época certa. Quanto custou a esse país não tomar as decisões na época certa? A gente poderia ter resolvido muitos problemas, mas tudo custa muito. Tudo é gasto. E, portanto, a gente não pode fazer. Recentemente eu fiz uma reunião com os bancos públicos brasileiros, que foram os bancos que salvaram esse país da crise de 2008. Eu fiz uma reunião e todos eles me disseram o seguinte: está proibido emprestar dinheiro para o Estado, está proibido emprestar dinheiro para município. Ou seja, se você tem um município que está com as contas em dias e o Estado com as contas em dias, qual é o crime um banco emprestar? Qual é o crime esse banco? Estamos nos últimos anos com o BNDES devolvendo parte que tinha colocado no BNDES para enfrentar a crise.
E vocês sabem que nós saímos daquela crise com crescimento e com o varejo crescendo quase a 14%. Uma decisão que a gente vai ter depois da sabedoria de vocês, de produzir as soluções, de apresentar para nós um conjunto de propostas que a gente pode saber quais delas poderão ser aplicadas, para a gente dar uma guinada e mudar o rumo desse país. Outra gente vai querer continuar sendo um país que tudo está ligado a muito gasto, tudo está ligado ao fato da gente ser pobre e a gente nunca consegue fazer e continua pobre até o final do século XXI outra vez. Quanto custou para esse país não fazer as coisas corretamente quando a economia crescia 14% ao ano na década de 70? E quando chegou em 74, a gente continuava pobre e a gente não tinha feito as coisas. Quanto custou a esse país não ter resolvido o problema da educação na década de 50, na década de 60? Quanto custou a esse país não fazer investimento em ciência e tecnologia no momento certo? Ou seja, tudo para nós é sempre atrasado, sempre é mais difícil. Foi assim a nossa independência. Foi assim o fim da escravidão. Foi assim o voto da mulher. E foi assim o país. Eu digo sempre, não canso de repetir, o Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade nossa foi feita em 1920. 420 anos depois. A América em 1492, 8 anos antes do Brasil. Em 1500, a Universidade de São Marcos, no Peru. Então a pergunta que eu faço sempre é essa: quando é que a gente vai tomar a decisão de dar o salto de qualidade? E aí é que entra a decisão política. Não é decisão de mercado. Não é apenas uma questão fiscal. É a gente, nesse conselho, discutir que país a gente quer para a próxima década. Porque se for necessário esse país fazer um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos? Por exemplo, disse ao ministro Camilo hoje: eu não quero saber onde a gente vai ter dinheiro, mas eu quero nos próximos anos 100 institutos federais desse país para que a gente cubra a nossa deficiência. Nós acabamos de anunciar uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, para a gente aproveitar os gênios que esse país tem, que participam das Olimpíadas da Matemática, ganham medalha de ouro e depois não têm a chance de estudar no Brasil. Nós criamos a faculdade, vamos fazer uma experiência com 100 alunos num ano, 100 no outro, até chegar a 400 alunos com apartamento para eles morar e com salário para eles receber. Chega dos nossos gênios terem que sair do Brasil para sobreviver. Vai custar 25 milhões, 30 milhões, paciência, temos que arrumar dinheiro, temos que fazer. Então a lição que vocês me deram hoje é o seguinte: nós temos o caminho das pedras. Nós temos que decidir agora se nós vamos retirar essas pedras ou não. Outra gente vai chegar à conclusão de que, olha, modalidade fiscal, por um problema de superávit primário, por um problema disso, por um problema de inflação, a gente não pode fazer. E vão todo mundo desanimar e voltar para a nossa vidinha, sempre o que é. Um ano ganha, um ano perde, um ano ganha, um ano perde. A massa salarial de hoje é menor do que a massa salarial de 2010. É um retrocesso. Esse país ficou 6 anos sem reajustar a merenda escolar. Esse país ficou 6 anos sem ajustar ciência e tudo. Aonde é que a gente vai se a gente continuar assim? Então eu queria dizer para vocês, obrigado. Ter a inteligência que faltava a mim. De vez em quando o cara fala: porra, Lula, é preciso fazer um grupo de inteligência artificial. Hoje, com a inteligência que eu vi aqui, para que eu quero inteligência artificial? Vamos utilizar a nossa inteligência humana e vamos levar em conta o que essa inteligência é capaz de produzir.
social é de graça, é barata, não paga imposto. Não, vamos aproveitar a nossa inteligência e vamos tentar colocar em prática aquilo que vocês fizeram. Eu vou terminar dizendo o seguinte: tudo o que eu vi vocês apresentar tem um pequeno problema. Eu ia tirar um descanso do dia 20 de janeiro. E já vi que eu vou levar todo esse material para ler, porque eu tenho que aprender a decorá-los para quando encontrar com vocês eu saber das coisas que vocês produziram. Isso chama-se simplificar a arte de governar. Ou seja, eu não tenho que ser um gênio, eu não tenho que saber de tudo, eu só tenho que ter capacidade de ouvir. E de ouvir e de aprender. E é isso que vocês fizeram comigo hoje. Tá? Me deram uma lição. A nossa inteligência está viva. Mulheres, é branca, é preta, é baixa, é alta, é gente. E é esta gente que tem que produzir a solução para esse país. Portanto, queridos companheiros, muito obrigado. Vocês não sabem a alegria que vocês me deram de que eu vou começar o ano de 2024 dizendo uma coisa para vocês. Eu fui para Hiroshima em 2023. Eu fui participar do G7. E no G7 estava um pessimismo muito grande. Eu encontrei com uma mulher que era presidenta do FMI. E essa mulher é muito agradável, muito simpática. Está certo que o Brasil não deve mais. Muito agradável, sabe? Ela veio de presidente, a situação econômica não está muito boa, porque ela falou das guerras, estou falando da China e tal. E o Brasil só vai crescer 0,8%, é 7,8%. Mas quem disse isso para a senhora? Não, os nossos estudos, eu falei, está enganada. Então a senhora vai encontrar comigo no final do ano, vai crescer mais do que 0,8%. Agora, quando a gente conversa com o economista, é a mesma conversa. Porque a China não está bem, porque a Europa não está bem, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia, porque Israel e faixa de Gaza estão se matando, e a economia não vai bem. Não vai bem, não vai bem. Eu vou dizer um exemplo para vocês. Quem não está bem é a cabeça de quem pensa assim. Porque nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Um país que só esse ano, cresceu, abriu 71 novos mercados para o nosso agronegócio. 71 mercados novos. Esse país que tem um projeto de investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que é o PAC Novo, de fazer mais 2 milhões de casas novas, além de recuperar as outras 187 mil casas que não foram construídas. Esse país que tem quase 10 mil obras de construção que vai ser começada agora. Porque o que nós fizemos nesse primeiro ano foi o que vocês fizeram. O que vocês fizeram é exatamente o que nós fizemos. A gente teve que arrumar casa, a gente teve que consertar, colocar as coisas no lugar. E eu tenho dito o seguinte: se prepare, porque o ano que vem a economia brasileira não vai decepcionar. Hoje eu fiz uma reunião. Nós emprestamos 10 no governo de São Paulo. Mais dinheiro para o Mato Grosso, mais dinheiro para o Pará, mais dinheiro para Santa Catarina, mais dinheiro para o Ceará. Dinheiro de banco público. E aí eu estava vendo o discurso do presidente da Caixa Econômica. Porque, presidente, esse ano, sabe, nós, nos 4 anos passados. Aí eu vi a menina do Banco do Brasil, porque, presidente, nós emprestamos esse ano o dobro de tudo que foi emprestado no ano passado. Aí eu converso com a Luciana, ela fala: presidente, em ciência e tecnologia, nós investimos nesse ano 4 bilhões, é mais do que tudo que foi investido em 4 anos passados. Aí vem a Luiz Mercadante do BNDES e fala: presidente, esse ano nós estamos investindo 56 bilhões, é 10 vezes mais do que o ano passado. Aí
vem o Fávaro e fala porque o Plano Safra é o maior da história. Aí vem o Paulo Teixeira e fala porque é o maior da história. Eu fico me perguntando, aonde que esse dinheiro vai parar? Esse dinheiro vai começar a gerar emprego o ano que vem. Esse emprego vai começar a gerar consumo o ano que vem. Esse emprego vai começar a gerar melhoria da vida do povo. Vocês estão lembrados que nós fizemos uma campanha muito grave? 2 milhões de brasileiros estão devendo. O Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Não era isso que a gente ouvia durante a campanha? Pois bem, nós fizemos um programa genial. Se o pessoal que discute o Prêmio Nobel da Economia estiver me ouvindo, ele precisa pegar a turma de transição nossa, a turma de transição do Haddad e dar o Prêmio Nobel da Economia, porque nada é mais inteligente do que o desenrola. Mas desses 72 bilhões, só apareceram 10 milhões de pessoas para fazer a renegociação. E desses 10 milhões, 8 milhões e 700 até 100 reais. Então, companheiro Paulo Câmara, cadê os devedores que não apareceram fazendo negociação de até 90% de desconto? Eu não sei se é por causa da publicidade nossa, mas nós vamos continuar, vou prorrogar a data, porque se tem nego devendo, nós queremos que ele pague o mínimo possível para que ele volte a ser cidadão, para que ele volte a consumir esse país, porque somente com consumo vai ter indústria, somente com indústria vai ter salário, somente com salário vai ter distribuição de renda. É tão simples assim. Então, queridos companheiros e companheiras, obrigado pelo depoimento de vocês. Obrigado pela produção intelectual, da inteligência humana de vocês, que eu não sei se artificial seria capaz de fazer tudo o que vocês fizeram. Parabéns a vocês e até a nossa próxima reunião. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e a todos que aguardem a saída do senhor presidente da República. Você acompanhou a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. No encontro, foram apresentados ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin recomendações dos grupos de trabalho do colegiado. A ter temas importantes para o país: transição energética, primeira infância e ampliação ao crédito. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você.